Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria, e hoje eu estou aqui de volta para continuar com as questões da prova de processo do trabalho da prova do OAB, ministrada pela FGV, recentemente agora em junho de 2021. Essa questão é a questão de número 78 e ela é mais uma daquelas questões que o candidato, para ter certeza que vai gabaritar aquela questão, ela precisa ter um pouco de noção não só de direito ao processo do trabalho, mas um pouco além, um pouco mais, porque essa questão ela tem resposta na CLT, mas também ela precisa um pouco de uma resposta na lei da ação civil pública. Primeira coisa é o seguinte, a questão 78, o que ela nos fala, meus amigos, em seu enunciado? Ela fala que determinada empresa, a empresa Vida Global, ela começou a ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo MPT, o tão temido MPT pelas empresas. No geral, geralmente, o Ministério Público sempre tem uma força capaz de gerar certas angústias nas empresas, porque ela vai de forma incisiva para buscar o seu objetivo. A partir daí, meus amigos, a partir dessa investigação, provavelmente essa investigação, como disse no enunciado da questão, foi produzida através de um inquérito civil. Esse inquérito civil, ela verificou algumas informações ali, apurou alguns fatos e foram encontradas irregularidades nessa empresa Vida Global. A partir desse momento, o parquê, o órgão do Ministério Público, naturalmente, ele intima a empresa para se manifestar, intima a empresa para se defender e, caso o Ministério Público do Trabalho, através de seu parquê, de seu procurador, ele entenda que há possibilidade de sanar esse problema sem a necessidade de uma ação específica, o Ministério Público ele vai oferecer à empresa o TAC, que é o termo do ajustamento de conduta. E foi isso que foi realizado, foi oferecido e foi assinado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa Vida Global, o termo do ajustamento de conduta. O que é esse termo de ajustamento de conduta e por que muitas vezes as empresas elas têm medo de assinar o TAC? Porque nesse termo de ajuste de conduta ficará estabelecido ali que aquele inquérito investigativo ele ficará de certa forma paralisado, suspenso, até que a empresa cumpra determinadas obrigações. A partir do momento que a empresa não cumprir aquelas obrigações, voltará ao status quo anterior, seguirá a investigação, provavelmente vai ocorrer uma ação própria ali. E a grande questão é que, além da sua execução, o Ministério Público ele vai poder executar esse TAC. E foi aí que teve o cerne da questão dessa prova, né? No enunciado da questão, meus amigos, o examinador ele informa que o MPT irá executar esse TAC. E a resposta é, como ele vai executar esse TAC? Ele pode executar esse TAC de que forma? A partir daí, nas alternativas ali abaixo, você tem algumas possibilidades que o examinador ele coloca. Ele coloca, por exemplo, que iria executar, uma vez que o termo do ajustamento de conduta é um termo executivo judicial. Na letra B, ele diz que vai executar, tendo em virtude que esse é um título executivo extrajudicial. Fala que o enunciado também, nas suas alternativas, informa que vai entrar com uma reclamação trabalhista ou um inquérito civil. A primeira coisa que eu entendo que o aluno ele deverá saber antes de chegar ao gabarito é ele descobrir
qual é a eficácia do TAC, qual é a eficácia do termo do ajustamento de conduta. Porque nas alternativas A e B, na alternativa A, o examinador coloca que é um título executivo judicial. Na linha B, ele coloca que é um título executivo extrajudicial. E olha só, meus amigos, essa informação você não encontra necessariamente na CLT. Para você saber se o termo do ajustamento de conduta ele é um título executivo judicial ou extrajudicial, você tem que ir na Lei 7347 de 85, que é a lei que fala da ação civil pública. No seu artigo 5º, no parágrafo 6º, o legislador coloca ali que os seus legitimados poderão firmar termo de ajustamento de conduta. Primeira coisa que eu falei aqui é no artigo 5º, seus legitimados. O inciso 1 do artigo 5º já fala do Ministério Público. Quando eu digo Ministério Público, todos os seus órgãos, Ministério Público da União, que compõe, conforme o artigo 128 da Constituição da República, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, e por aí, e Distrito Federal e Territórios. E, logicamente, no artigo 128, inciso 2, os Ministérios Públicos dos Estados. Então, como você pode perceber, meus amigos, é sempre interessante você ter esse conhecimento interdisciplinar, porque hoje em dia a prova da OAB, ela não pergunta só aquelas questões simples que o aluno ele estava acostumado há alguns anos atrás. Ele quer que o aluno ele demonstre um certo conhecimento, que o aluno ele vá além. Então é interessante que o aluno tenha estudado a Constituição da República, tenha estudado um pouco de Ministério Público, até porque isso também cai em concurso público. Você já consegue saber quais são, por exemplo, os Ministérios Públicos da União, ali, no artigo 5º, ele já está enunciando que é o Ministério Público. No caso, é o MPT. O MPT ele faz parte do Ministério Público da União. Nós não sabemos se numa prova futura ele pode simplesmente jogar essa informação e às vezes ele joga para misturar, porque o objetivo do concurso público, o objetivo da prova da OAB, meus amigos, nós sabemos muito bem que é selecionar com base em eliminação. Então você tem que sempre ter um estudo bem amplo da prova. Então, a partir dali, no artigo 5º, inciso 1, Ministério Público, inciso 2, Defensoria Pública. A partir dali tem os outros legitimados para propor ação civil pública. No caso em questão, era o artigo 5º, inciso 1, Ministério Público. E a resposta, ela estava lá no parágrafo 6º desse artigo 5º, que ele informava que esses legitimados, eles podem firmar termo de ajuste de conduta que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Vou repetir, o TAC, o termo de ajuste de conduta, ele tem eficácia de título executivo extrajudicial. Então, essa seria a resposta. De certa forma, além desse artigo da Lei 7347, o artigo 876 da CLT, na parte ali que inicia a parte da execução trabalhista, ele já nos informa que os termos de ajuste de conduta serão ajuizados pelo Ministério Público. A primeira parte da resposta você até poderia encontrar ali no artigo 876, ali informando que seria iniciada a execução dos termos do ajuste de conduta conforme as determinações daquele capítulo de execução. Mas o artigo 876, no meu entendimento, não era suficiente, porque a primeira parte da resposta estava ali, termo de ajuste de conduta,
poderá ser executado. Tudo bem, mas como estava nas duas alternativas ali, nos perguntando se era um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial, seria de extrema importância que você conhecesse o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, que informa que o termo do ajuste de conduta ele tem eficácia de título executivo extrajudicial para arrematar a sua questão. Gabarito B. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Caso vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, dê um like, façam comentários aqui. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.